Quantas pessoas tem online? Ó, tô abrindo aqui, tá? Já abri, entrando. Deixa eu ver. Tô ok aqui. Vamos lá, tô abrindo a live aqui. Pessoal começar a entrar aí. Certo? Esperar a galera entrar. Hoje tem um bate-papo muito bom pra galera. Uau. Essa galera entrando aí. Tô aqui nos bastidores aqui, ó. Os bastidores aqui do meu lado. Macília Pop entrou. Tudo bom, Macília? Seja bem-vinda à live de hoje. Esperar mais um bocadinho aí pro pessoal entrar. E daqui a pouco a gente vai estar revelando aqui um pouco das nossas experiências, contando um pouco da nossa trajetória aí na Podal Family. Cida Jales, bem-vinda, Cida Jales, podóloga. Tem bastante conteúdo bacana para vocês na podologia, hein? Sejam todos bem-vindos. Vamos que vamos. A galera aí. Empreender na podologia. Esperar a pessoa entrar. Que não tá aparecendo. Patrícia. Vou chamar o pessoal. Patrícia Martins, podóloga. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito bem-vinda a todos. Muito conteúdo. Vou fazer aquele bate-papo gostoso hoje, revelando um pouco sobre a Podal Family, apresentando um pouco sobre a minha pessoa, apresentando um pouco sobre a pessoa da Lara também, que é a profissional da podologia, apresentando um pouco sobre as experiências que a gente passou nessa trajetória aí da Podal Family, né? Não vai dar para revelar tudo hoje, porque tem muita coisa para se revelar, muita história bacana para vocês levarem para a vida de vocês aí e aplicarem na vida de vocês as nossas experiências. Mas nas próximas lives vocês vão estar acompanhando um pouco mais sobre os conteúdos, né? Vou soltar um pouquinho em cada live de conteúdo para que vocês possam adquirir e passar para a vida de vocês aí, né? As experiências que eu tive, que nós tivemos, e aplicar na vida de vocês aí, para que vocês não precisem errar com os mesmos erros que eu errei, que nós erramos. Fran, podóloga, seja bem-vinda, Fran. E aplicar na vida de vocês, né? Um pouco mais de conhecimento, já começar com conhecimento, com aprendizado. Assis Simal, bem-vindo. Ele é o... Os bastidores está aqui. Hoje quem vai falar sou eu. Os bastidores está aqui. Daqui a pouco tá me catucando aqui se eu falar alguma coisa que não é para falar. Mas eu vou falar tudo. Comigo não tem essa. Eu boto tudo pra fora. Se tiver que falar, eu falo mesmo. Goste quem quiser, quem não gostar, fazer o quê? Ninguém agrada a todo mundo, né? Jesus Cristo não agradou, quem sou eu para agradar a todo mundo? Mas o que eu puder fazer e para vocês levar um conteúdo bacana e ajudar o próximo, que eu acho que o fundamental de tudo isso é ajudar o próximo, né? Transbordar na vida das pessoas. O resto é consequência. O resto você aplicou coisas boas na vida das pessoas, na sua própria vida, o resto flui, é natural. A gente vai aprendendo isso com a vida. Quando a gente começa a enxergar realmente isso, a gente amadurece muito mais, né? Ajudar o próximo é muito importante. Entregar um pouco de experiência não deixa de ser ajuda, né? Para que as pessoas não precisem de errar, de passar por certas dificuldades na vida. Se eu soubesse disso no passado, eu não teria errado tanto.
Se eu tivesse pessoas que me ensinassem isso no passado, eu não teria errado tanto, né? Mas hoje nós temos antes nós tínhamos a televisão que era via de mão única, né? A gente só recebia as informações. Hoje nós temos a internet que é via de mão dupla. A gente pode tanto receber informação quanto passar informação. Então o conhecimento ficou muito mais fácil de se adquirir hoje em dia. Vamos lá. Bom, acho que eu já vou me apresentar para o pessoal que está aí e daqui para frente eu vou começar a revelar um pouco sobre a nossa história, sobre a nossa trajetória, sobre tudo que a gente passou até aqui. Bom, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Alan Pfeiffer, tá? CEO da Podal Family. Toda a parte de gestão sou eu que cuido aqui. Tem algumas coisinhas que eu jogo na mão da Lara, que eu não tenho muita paciência, mas empreender e parcerias, sonhar, acreditar e aplicar na vida as coisas que eu acredito, eu faço isso e graças a Deus sempre tem dado muito certo na minha vida, na vida da Lara, na nossa vida, na Podal Family. Isso tudo tem dado muito certo. E é aquele ditado, time que está ganhando não se mexe, né? Então assim, eu trabalho na parte de gestão, faço toda a parte do gestão da clínica, a parte de marketing digital também. Sou eu que faço tudo. Já tive algumas experiências no passado que me frustraram, né? Eu paguei algumas pessoas para fazer essa parte e infelizmente não correspondia ao que eu queria. Eu sempre fui um pouco perfeccionista, então eu sempre queria algo melhor. E aí eu falei assim, bom, se eu não tenho quem faça do jeito que eu quero, então eu tenho que aprender e fazer melhor, né? É aquele ditado, se as pessoas não conseguem corresponder ao que você quer, aprenda e faça você mesmo. E graças a Deus eu aprendi. Acredito que eu estou começando a fazer com excelência, mas tem muita coisa ainda para aprender. Mas eu estou aí, estou caminhando, estou fazendo e tem dado certo. Como eu disse antes, o time que está ganhando não se mexe, né? Então toda essa parte eu aprendi e estou aí aplicando e estou com uma ânsia muito grande de passar para vocês esse conhecimento. Eu acredito que vocês vão aprender também muita coisa e vão querer aplicar na vida de vocês. Esse sou eu, Alan Pfeiffer, que cuida de tudo aqui, da parte de os bastidores da Podal Family. E eu vou falar um pouco sobre a Podal Family. Não dá para falar tudo, mas eu vou dar uma enxugadazinha para que vocês possam conhecer um pouco mais a Podal Family. A Podal Family ela foi desenvolvida com o intuito de levar qualidade de vida para os nossos pacientes, né? Eu sempre admirei muito, antes até de começar, de abrir a Podal Family, de criar a Podal Family, eu sempre admirei muito o trabalho da Lara como podóloga, como profissional. E eu via que a Lara ela tinha uma ânsia muito grande, ela tinha um conhecimento muito grande, mas que ela estava querendo botar aquilo para fora e não conseguia porque as pessoas que estavam ao redor dela não acreditavam e não conseguiam enxergar ela com os mesmos olhos que ela. E vendo isso, vendo essa dificuldade que ela tinha de querer botar para fora o conhecimento dela e realizar, como é que eu vou te falar? Realizar o sonho dela, né? E ajudar as pessoas também, eu comecei a ver isso nela e falei, pô, cara, tem muita coisa ali que dá para ser aplicada na vida e as pessoas não estão acreditando, mas eu estou conseguindo enxergar isso. Comecei a enxergar, estava trabalhando nessa época nas redes hoteleiras, né, com hotelaria, e foi onde que eu falei para ela, cara, tem muita coisa aí em você e eu acho que aí isso que você está, esse lugar que você está, isso que você está fazendo aí é muito pouco para você. Você tem que botar isso para fora de uma outra maneira. Então eu falei, cara, vamos montar um negócio para você. Eu largo a minha parte, né? O meu emprego e a minha profissão e a gente investe na sua profissão, no seu conhecimento e eu tenho certeza que vai dar certo. Claro, eu sempre fui um cara muito visionário.
eu digo que quando eu vejo as coisas, eu já vejo ela pronta. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, se você me chamar na sua casa para falar assim, eu quero fazer uma reforma na minha casa, eu quero mudar algumas coisas na minha casa para melhorar a aparência da minha casa. Se eu entrar na sua casa e olhar no ângulo de 360 graus, eu já consigo imaginar a sua casa pronta em mínimos detalhes, entendeu? Eu sempre fui assim e eu acredito que esse é o meu dom. Então, quando eu vi a desenvoltura da Lara, o sonho que ela tinha e todo o conhecimento que ela tinha, eu já vi a Podal Family pronta, entendeu? A Podal Family não existia, não tinha nome, não era nada ainda, mas eu já vi ela pronta, eu já consegui enxergar ela sendo uma doutora da podologia, eu consegui enxergar ela trabalhando numa mega de uma clínica, eu consegui enxergar ela levando qualidade de vida para os pacientes e os pacientes agradecendo ela pela qualidade de vida que ela deu para os pacientes. Eu consegui enxergar isso tudo nela. Quando eu consegui enxergar isso tudo nela, eu falei assim, putz, agora já era. Porque, sabe o que acontece? Existe uma coisa que a gente descobre depois que a gente pratica. Quando você vê uma coisa, quando você tem um sonho, você enxerga esse teu sonho pronto, é porque ele já existe, entendeu? Ele já existe. Ele existe apenas na sua cabeça, mas ele já existe. A única coisa que falta é você colocar em prática, é ação, entendeu? Se você colocar em prática, pronto, ele vai acontecer. Basta você sonhar, acreditar no seu potencial, que ele vai acontecer. E aí eu acreditei no potencial dela e falei, cara, vamos montar um negócio para você, vamos abrir, eu saio, mas a gente não tem condições para isso, a gente não tem condições. Vamos abrir, conta comigo, a gente vai abrir a sua empresa. E aí surgiu a Podal Family, né? Podal Family significa podologia para toda a família, não é só cuidar de um paciente, você pode levar esse nome como um cuidado para toda a família, desde o bebê a um idoso, né? E dentro desse nome, quando a gente começou a aplicar a Podal Family na vida das pessoas, foi engraçado porque a gente começou a descobrir um monte de coisas que a gente não tinha noção que poderia ser feito dentro da podologia, entendeu? E dentro disso nós criamos a Podal Family, né? A história da Podal Family, na verdade, como ela foi criada, como aconteceu, eu não vou poder contar agora, porque é muito grande essa história, é muito bacana, o sofrimento e as coisas boas que aconteceram na nossa vida através da Podal Family, através das coisas que a gente passou. Foi exatamente numa pandemia, onde o mundo inteiro estava se prejudicando, a gente, graças a Deus, conseguiu ver uma luz no fim do túnel e uma oportunidade de crescer na vida com ela. E de portas fechadas, nós conseguimos fazer a Podal Family chegar onde ela chegou hoje e criar a Podal Family. E dentro disso, os nossos pacientes, eles vinham vinham na nossa clínica, no nosso espaço, para ser atendido, e a gente via que os nossos pacientes tinham um problema, chegava com um problema, às vezes uma unha encravada, um calo plantar, e não era só aquilo, o problema às vezes estava ali, mas o problema não era exatamente ali. Foi onde que a gente começou a enxergar e ver, absorver outras experiências. Porque o que acontece? Ser podólogo não é só cuidar de uma unha encravada, não é só cuidar de um calo plantar, não é só ali fazer o pé, né, como se diz. É muito mais do que isso. Porque às vezes o que acontecia e acontece com a gente, eu acredito que acontece com muitos de vocês. Sejam bem-vindos todos aí, tá? BGO, Ademilson, meu amigo, o mestre da podologia.
Simone, todos bem-vindos aí. E aí, o que acontece? O paciente chegava com um problema e a gente via que o problema não era só dali. Às vezes, o problema vinha de dentro para fora do paciente. O pé, ele só está mostrando o que você tem por dentro, né? Então, o paciente chegava com um problema, excesso de peso, diabetes e uma série de outros problemas, mas a gente não podia tratar o paciente e solucionar o problema dele definitivo no pé, porque o problema dele não estava exatamente só no pé, o problema dele estava interno. Então foi onde que a gente começou a descobrir, poxa, a gente tem que fazer algo a mais, a gente tem que fazer algo diferenciado aí para a gente poder levar realmente uma qualidade de vida para os nossos pacientes e tratar definitivamente o problema dele, resolver e solucionar definitivamente o problema dele. Aonde que a gente começou, a Lara, que estuda muito sobre podologia, começou a estudar muito sobre isso e começou a desenvolver o conhecimento dela e aplicar nos pacientes. Esse meu amigo que está aí, o Adenilson, também é um cara muito inteligente, você, né, meu camarada, que também nos passou muito conhecimento a respeito disso, que nos ajudou também, caminhou junto com a gente aí para desenvolver esse tipo de atendimento diferenciado dentro da podologia, né? Que é levar a qualidade de vida para os nossos pacientes de uma maneira diferenciada e solucionar o problema dele. Às vezes até psicológico, né? Que às vezes o problema está dentro da cabeça, é uma maneira de pensar, é uma depressão, é uma outra coisa, e a gente solucionando o que está aqui, o resto começa a funcionar melhor. E o pé, ele é a base do corpo, né? Uma casa, ela não pode ser construída, ela não fica de pé se a fundação não estiver bem feita. Se não tiver uma fundação, a casa não fica em pé. Concorda comigo? Então, para isso, a fundação ela tem que ser tratada, ela tem que ser bem construída, para que a base possa suportar o que tem em cima. Sendo que para você cuidar da fundação depois que ela já está pronta, depois que está pronta, você tem que cuidar da casa internamente. Então, o que acontece? A gente, com os nossos pacientes, começamos a ver que eles tinham essa necessidade e a gente não pode fazer tudo, infelizmente, a gente não pode fazer tudo sozinho, a gente sempre precisa de parceiros, precisa de pessoas para poder crescer na vida. Ninguém cresce sozinho, ninguém desenvolve conhecimento sozinho, ninguém faz tudo sozinho, né? Dentro disso a gente fez parcerias, adquirimos parcerias com profissionais da área da saúde, com médicos, com ortopedistas, com fisioterapeutas, com nutricionistas, ortomolecular, e conseguimos solucionar o problema com essas parcerias, com pessoas que têm outro tipo de estudos, que têm outro tipo de informações e aplicamos esse diferencial na Podal Family, e foi aonde que a gente começou a ver resultado. Os pacientes da gente ligavam, às vezes mandavam mensagem: olha, estou muito satisfeito, resolveu o meu problema, estou assim, estou assado, sabe? Faziam questão, até hoje isso acontece, fazem questão de falar pra gente o resultado que eles têm e tudo. E aí a coisa foi andando, na verdade, entendeu? Então nós começamos a aplicar isso na vida das pessoas. E o que acontece? Dentro disso, a Podal Family, ela chegou num patamar onde que a gente estava, que a gente queria crescer mais, a gente queria desenvolver mais conteúdo e a gente ficou um pouco fechado dentro de um ambiente onde a gente queria profissionais da área de saúde para fechar com a gente, mas era um pouco distante, e isso atrapalhava às vezes a gente ter ali na hora um profissional que pudesse fazer, ver o pé, fazer uma palmilha específica para o pé daquela pessoa, que às vezes com uma pisada errada, pronada, supinada,
né? Ou às vezes com 1 centímetro, 2 centímetros, ou seja lá qual for, de diferença de uma perna para outra, porque sofreu um acidente. Eu passei por isso, sofreu um acidente e acabou tendo que fazer uma cirurgia e acabou tendo aquele problema que ele carrega para o resto da vida. E quando você tem um problema desse, na frente, o problema começa a piorar, porque se você tem uma pisada errada, o corpo está desalinhado, né? E o corpo desalinhado ele vai trazer uma série de outros problemas na coluna, né? Na lombar, joelho, enfim, uma série de outras coisas. E quando você alinha o corpo, você está botando o eixo no lugar de novo. E aí aqueles problemas que a pessoa às vezes nem sabe que tinha e por que tinha aquele problema, ele é solucionado e a pessoa passa a ter um pouco mais de qualidade de vida e acaba deixando de consumir muito remédio, né? Porque não tem mais dores. Eu passei por isso. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo, foi onde que eu enxerguei isso dentro da Podal Family. Eu quebrei o pé num acidente, coloquei 2 parafusos no pé, depois eu fiz uma outra cirurgia para retirar esses parafusos e eu fiquei com uma deficiência. Isso eu já estava, isso foi bem antes da Podal Family, mas eu passei por uma certa dificuldade já quando a gente criou a Podal Family. Dentro disso, quando eu quebrei, com o passar do tempo, eu fiquei com uma diferença de 1 centímetro. E essa minha pisada, com o passar do tempo, ela começou a me trazer dores na lombar. Quando eu fazia exercício na academia, eu sentia uma diferença. Me deu condromalácia patelar nos 2 joelhos, o pé mesmo que eu sofri acidente, sentia muitas dores, principalmente quando o tempo mudava. E daí a gente conheceu um mega profissional que está com a gente hoje, que é o fabricante ortesista, que fabrica as nossas palmilhas ortopédicas, e ele fez uma palmilha para mim, específica para a minha necessidade. Eu fiquei sem aquela gordurinha que fica embaixo do pé, aquela almofadinha, eu fiquei sem ela. Então quando eu piso no chão, descalço, se eu pisar numa pedrinha, eu sinto uma dor insuportável. E se eu caminhar muito, dependendo do sapato, eu sentia dores em algumas partes do corpo. Quando eu conheci ele, eu passei para ele, né, as minhas dificuldades, e ele criou uma palmilha para mim específica para minha necessidade, né? Construindo o que eu perdi ali no pé. Quando eu vi a qualidade de vida, que eu passei a usar a palmilha, que eu vi a qualidade de vida que me deu, eu conseguia caminhar do posto 1 ao posto 6 aqui em Copacabana com facilidade, sem sentir dores. Eu conseguia voltar sem sentir dores. Eu falei, caramba, isso é muito bom. Isso é uma das coisas que a gente pode aplicar na Podal Family e que faz parte, né, do conteúdo geral da podologia, e a gente consegue solucionar muitos problemas dos nossos pacientes. E eu passei, engraçado é que não é a minha área podologia, eu sou empreendedor, mas eu passei, a Lara do meu lado, né? Do meu lado, a gente andava na rua e via as pessoas às vezes com uma pisada torta, eu passei a ter o mesmo olhar clínico. E eu vi às vezes as pessoas falar, caraca, essa pessoa precisa dessa solução. Eu comecei a ver porque eu apliquei na minha vida, deu resultado, eu falei, caramba, legal. E aí a gente colocou esse nosso amigo que é ortesista, mega profissional, e dentro disso a gente começou a criar as palmilhas ortopédicas na nossa empresa, com um diferencial muito grande, porque o cara é muito bom na fabricação, ele tem um olhar clínico mesmo, e isso fez um diferencial. É o que? Até o ano 2030, o que vai ser importante para um profissional saber e ser bem sucedido. É verdade, com certeza. Ele está perguntando o que vai ser importante para um profissional saber e ser bem sucedido. Até 2030, o que vai Apesar de que a gente trouxe 2030 para 2021, né? Mas aí é outro aspecto. Exatamente. Acontece que nessa pandemia a gente
a gente evoluiu 10 anos, né? Dizem que a gente evoluiu 10 anos porque o mercado mudou muito. Hoje o digital está crescendo cada vez mais, vê que a gente está aqui adquirindo esse conhecimento, como eu falei, hoje a internet é via de mão dupla e a gente consegue adquirir esse conhecimento. Eu contando as minhas experiências, nós contando as nossas experiências para vocês, como eu falei lá no início, vocês não precisam de passar pelas dificuldades que a gente passou, mas eu vou contar mais lá na frente, numa próxima live, o que a gente passou, o que a Podal Family passou para chegar até onde chegou. Nessa pergunta aí do Ademilson, eu creio que, assim, se for no sentido que eu entendi, é sobre a inteligência artificial, que é o que a gente está começando em digital, né? Com certeza. Indo ao mundo que está acompanhando. Exatamente. Não sei se o intuito foi esse, né? Mas na verdade o que está acontecendo no mundo é isso, é o conhecimento que você está aplicando daqui a 30 anos. Hoje você já consegue enxergar o que pode acontecer lá na frente, então você tem que se preparar. Sendo que, assim, eu não penso no futuro, eu penso no agora. O que está acontecendo agora é que é o verdadeiro resultado, né? Resultado de futuro, né? Resultado de futuro. Não existe passado, não existe futuro, existe o presente. O presente é agora. É viver o agora. Quando você vive o agora, entendeu? Quando você vive o agora, você tem muito mais qualidade de vida, você tem muito mais paz, tranquilidade para você se projetar para o futuro. Entendeu? E aí as coisas acontecem naturalmente, né? Como eu falei lá no início. Então, assim, voltando a falar sobre os procedimentos da Podal Family. Hoje, na Podal Family, nós temos palmilhas ortopédicas, que é um mega bom profissional que faz exclusivamente as nossas palmilhas, tá? Com qualidade. Hoje a gente dá essa qualidade para os nossos pacientes. A gente acompanha o paciente o tempo que for necessário até ele realmente ter o resultado que ele quer, ter a qualidade de vida que ele precisa ter. Assim como eu estou tendo na minha pisada, o que melhorou. Deixei de consumir mais remédio para as dores, consegui fazer um exercício melhor na academia, consegui fazer os meus fortalecimentos quando eu voltei com muito mais excelência. Então nós temos a família ortopédica, hoje nós temos profissionais, fisioterapeutas, quiroprata, massoterapeutas, nós temos o que mais? Nós temos uma gama. Aqui hoje a gente está dentro de um corpo clínico, que foi aonde que a gente viu a necessidade e a gente viu a oportunidade de levar a podologia para dentro de um corpo clínico, que é o diferencial da Podal Family. Porque muitos profissionais de podologia, não estou criticando, tá? Pelo amor de Deus, não me leve a mão, mas muitos profissionais da podologia veem a podologia somente como aquele pedacinho de pé ali para se resolver, um calo plantado e uma unha encravada. Na verdade, a podologia não é só isso. A podologia é muito mais além. Se você parar para pensar e estudar, você vai ver que a podologia ela é infinita de conhecimentos e que você pode aplicar na vida das pessoas, entendeu? Porque até uma alimentação saudável, um nutricionista, ele se encaixa dentro da podologia. Porque se o paciente chega na nossa clínica com um problema no pé, às vezes até com calo plantado e tudo, e a gente olha, vai ali, limpa, resolveu. Mas se ele não tiver com o peso certo que ele precisa, ele vai ficar sempre voltando e tentando solucionar aquela parte ali, aquele pedacinho externo, sendo que o problema dele não é externo, o problema dele é interno. Ele precisa de mudar uma alimentação, ele precisa de fazer exercício físico, ele precisa de corrigir a postura dele, entendeu? E dentro disso é que se coloca o diferencial dentro da podologia. Então, o paciente, ele acaba vendo o resultado, tendo resultado e fica satisfeito. O paciente pode até não voltar, tá bom? Ele pode até não voltar mais porque nós solucionamos o problema dele. Graças a Deus nós solucionamos. Mas eu tenho certeza que aquele paciente nunca mais vai esquecer de você, se você aplicar isso na vida dele. E o verdadeiro cartão de visita é quando o paciente está satisfeito com o resultado e ele te indica para alguém. Fulano tal, conversando,
Resolveu meu problema. Caramba, eu quero ir lá, quem é? Pô, vai lá em tal lugar lá, vai lá na Podal Family lá. Cara, é fantástico, eu passei a minha vida inteira com esse problema aqui e eles solucionaram o meu problema. Cara, não tem cartão de visita melhor do que esse e não tem nada mais satisfatório do que você ver o teu paciente satisfeito, alegre. Cara, aconteceu uma situação lá na clínica, lá, quando a gente abriu lá por Alpemir, na outra clínica, que uma paciente, ela desceu do andar de cima da fisioterapia, uma senhora já de idade, e entrou na nossa loja. Era uma loja, na verdade era uma clínica de 2 andares, mas era uma loja. À frente dela as pessoas passavam ali, viam, tinha uma circulação de pessoas ali. Ela viu a nossa vitrine, viu lá os produtos que a gente tinha na vitrine, desde de bota, ortopédica, a outros, a produtos também que a gente botava na vitrine para podologia, para, enfim, uma série de coisas. Ela viu e quis entrar na nossa clínica. E quando ela entrou, eu vi, ela estava muito cabisbaixa, muito assim, apoiando na parede para poder andar. E quando a gente viu, a gente falou assim, cara, essa mulher precisa de uma palmilha para corrigir a postura dela. Se corrigir a postura, aí eu passei a ver o teu olhar clínico. Se corrigir a postura dela, ela não vai mais andar se encostando na parede, não vai andar com dificuldade. E aí entrou o mestre o mestre das palmilhas, né, que é o Célio. Célio, aí a gente conversou com ela, explicamos que ela poderia fazer aquilo. E engraçado é que o profissional que tinha vendido ela falou que não precisava de fazer palmilha para ela ortopédica. E aí a gente explicou para ela qual era a necessidade, que precisava sim, que se ela fizesse uma palmilha especificamente para a necessidade dela, ela ia mudar todo o quadro dela, tanto depressivo, quanto a falta de equilíbrio, quanto as dores que ela tinha na lombar e uma série de outras coisas. E ela acreditou na gente, ela viu nos nossos olhos que a gente falava, que a gente estava entregando verdade para ela. Na mesma hora, ela marcou a consulta com um profissional e a gente, para outro dia, e ela veio na consulta. Ele viu qual era as necessidades dela, é um cara muito inteligente, ele olha e já vê o problema. Muito melhor até do que muitas máquinas aí avançadas da tecnologia, porque acho que não tem nada melhor do que você ter os próprios olhos, olhar clínico e conhecimento, né? E aí o que acontece? Ele fez a palmilha de acordo com a necessidade dela, marcamos por uma outra semana, ela chegou lá com a mesma dificuldade, andando, desequilibrada, já tinha até caído no chão, que ela disse que tinha sofrido um acidente, caído no chão, porque ela não tinha equilíbrio e muito depressiva. A cena dela entrando foi totalmente diferente da cena dela saindo. Eu até gravei o vídeo dela saindo. Ela entrou cabisbaixa, entrou depressiva, entrou com dificuldade para andar, calçou a palmilha, colocou no sapato dela, andou dentro da clínica, nós fizemos todo o paramento de atendimento para ela e ela ficou satisfeita. A gente já viu que ali já solucionou o problema dela. Quando ela saiu da clínica, eu vi ela saindo da porta, agradeceu e tudo, papapá. Eu vi ela saindo da porta e falei, cara, eu preciso de filmar isso. Eu corri, peguei o celular e fui atrás dela, não foi? Peguei o celular e fui, sem ela ver, ela foi andando no corredor e eu fui filmando, ela saiu, cara, ela chegava com o táxi, que era na porta, soltava do táxi e entrava na clínica. Quando ela saiu andando, ela não pegou o táxi, ela saiu tão satisfeita, tão deslumbrada com a qualidade que ela estava tendo naquele momento, foi revelador, que ela saiu andando, ela atravessou a rua e foi, não sei para onde que ela foi, e eu filmei aquela cena. Aquela cena está guardada até hoje, dela caminhando. E ela saiu muito satisfeita. Quando ela chegou em casa, ela mandou uma mensagem para a gente. Olha, eu estou muito satisfeita, minha vida está assim, melhorou isso. Exatamente na mesma noite, não foi? Queria dormir com a palmilha. Na mesma noite, ela falou, eu só tiro para dormir, mas se eu puder, eu até durmo com ela.
entendeu? Então assim, isso é gratificante, isso é muito gratificante, ver que as pessoas realmente estão tendo resultado e que a gente está conseguindo aplicar isso na vida das pessoas, porque às vezes a gente pensa o seguinte, eu só vou ser abençoado se eu ajudar o próximo dando uma quentinha na rua para uma pessoa, eu só vou ser abençoado se eu comprar um salgado para aquela pessoa que está pedindo, se eu der um dinheiro para aquela pessoa. Às vezes você está enganado, às vezes você está fazendo isso, você acha que aquela pessoa está realmente fazendo, você está ajudando aquela pessoa, você está prejudicando a vida dela, porque você está encostando ela mais ainda, entendeu? Né? Você está encostando ela mais ainda, ela está ali pedindo, tá cômodo para ela, ela vai continuar pedindo, entendeu? E quando você faz realmente um diferencial na vida da pessoa, de entregar uma oportunidade dela continuar caminhando e se virar sozinha, é aquele ditado, não dá o peixe, ensina a pescar, né? Por isso até que a gente está aqui hoje falando sobre essa live, eu estou contando as histórias para que vocês possam olhar e falar assim, caraca, eu posso aplicar isso aqui na minha vida. E então assim, foi gratificante. Essa é uma das experiências que nós tivemos lá, fora as que a gente está tendo aqui hoje, tá? E hoje principalmente o que a gente está passando aqui é assim, é revelador, assustador e satisfatório o que a gente está vivendo hoje aqui dentro da clínica, tá? Então dentro disso a gente foi ganhando as experiências, né? Ganhando experiências com os pacientes, com profissionais que vieram fazer parceria com a gente, muito gratificante isso, né? Tudo que a gente está passando e aprendendo, e as pessoas, é engraçado que assim, a energia, ela se conecta, existe uma palavra que eu sempre falo, chama-se lei da atração. Quando você tem pensamentos bons, positivos, quando você fala coisas positivas, quando você pensa coisas positivas, quando você tem um intuito de ajudar o próximo, de levar qualidade de vida para o próximo, de fazer, o resto é consequência. O resto acontece. E automaticamente, quando você faz isso, você atrai coisas boas para a sua vida, você atrai pessoas boas para a sua vida, que se conectam contigo, não é verdade? Que se conectam. Aqui nos bastidores aqui, a chefe está aqui, hoje ela está nos bastidores ali. E aí o que acontece? Você atrai as pessoas, e graças a Deus isso está acontecendo cada vez mais. Quando nós viemos para cá, eu entreguei lá, a clínica lá, eu entreguei o espaço, né, que era locado, e a gente gastou muito dinheiro, a gente investiu muito dinheiro lá. Que isso aí vai ser contado na próxima, como foi, porque na verdade a gente não tinha dinheiro, mas nós gastamos muito dinheiro lá, tivemos uma experiência muito fantástica lá. E quando a gente veio para cá, quando eu vim aqui conversar com o dono desse espaço, que aqui são 3 andares, tá? São 4 andares na verdade, de clínica. Aqui tem diversos tipos de médico, aqui diversas especialidades. Quando eu vim aqui a primeira vez, que eu conheci esse espaço aqui, o prédio, tudo, eu falei assim, caraca, tudo que a gente está fazendo lá e o que a gente precisa de aplicar lá e que está tendo essa dificuldade, às vezes, de aplicar, eu consigo fazer aqui. No dia que eu vim aqui conversar com o dono daqui, que é o João, um grande amigo, uma pessoa totalmente positiva, que se conecta com a gente, e eu vi assim e falei, caraca, é aqui dentro que a gente tem que ficar. É aqui que a podologia clínica vai crescer e vai fazer o diferencial. É aqui que a gente vai fazer o diferencial dentro da podologia, mostrar o diferencial e o que realmente a podologia clínica é. Porque às vezes as pessoas têm um preconceito de saber o que é, e achar que o podólogo é só um cuidar dos pés ali, um calo plantado ou uma encravada. Não é. E vocês também tem que perder um pouco desse medo de crescer, de avançar e mostrar o que vocês são dentro da podologia. Entendeu? Foi onde eu enxerguei na Lara e ajudei ela a enxergar isso também nela, porque o que acontece? Às vezes a gente está tão fissurado em querer uma coisa, em querer conquistar uma coisa, que a gente não consegue se enxergar de fora. A gente precisa de uma outra pessoa com um bom olhar e que possa enxergar de fora. E foi onde que eu enxerguei
a qualidade nela e falei, cara, você é isso, você é uma podóloga clínica, você é uma doutora. Você tem muita coisa aí para revelar para os outros, muita coisa aí para botar realmente em prática. Você só precisa de acreditar nisso, entendeu? Acreditar, não que ela não acreditava, mas acreditar e enxergar realmente que ela pode fazer isso, que não tem preconceito nenhum. Tirar o medo e a necessidade de aprovação. Exatamente, tirar a necessidade de aprovação e deixar as coisas acontecerem e realmente praticar, né? Tá aqui me ajudando aqui, ó. Fala pra caramba. Meu amigo Marreco, ó, a gente vai fazer uma live junto, hein? Qualquer dia desse, hein? Você é um Lembra cara que fantástico. o Marreco é personal, né? Professor, dá o pular corda, né? Ensina no pular Exatamente. corda. Ele viu a necessidade da podologia na atividade. Exatamente. Aí tá aí, ó, Marreco. É super bacana porque você se conecta muito com a gente, porque para pular corda precisa de um pé. Quer dizer, dos dois pés, né? Na verdade. E o pular corda, ele envolve uma série de outras coisas, né? Não só o fato de você pular, de levar um pouco de qualidade de vida, de resistência muscular, mas é muito mais além do que isso, né? É muito mais além do que isso, porque você precisa de um pé para pular a corda. E aí vem uma série de outras coisas aí, né, Marreco? Depois a gente vai conversar sobre isso na próxima live, hein? A gente vai fazer uma live só sobre isso aí, tá? Com as suas experiências e a gente com as nossas experiências. Mas voltando ao assunto, né? E aí o que acontece? Quando a gente veio pra cá, eu enxerguei isso, falei, caraca, a gente tem tudo que a gente precisa dentro da clínica. Então é lá que a gente vai, é para lá que a gente vai. E aí eu entrei, como eu falei no passado, eu entrei aqui, olhei e falei, eu já vi tudo pronto, eu já vi tudo acontecendo. Eu já vi a gente que a gente já fazia ozonoterapia, sendo que a nossa máquina de ozonoterapia, na verdade não era nem nossa, era do nosso amigo Ademilson que está aí. Foi ele que nos apresentou a ozonoterapia, foi ele que nos apresentou o diferencial, né? E quando eu vi, eu também fiquei assim super entusiasmado e satisfeito com o resultado que a ozonoterapia traz para a nossa vida. E a gente não tinha, mas eu já vi aqui dentro a nossa máquina aqui, a gente com os nossos produtos aqui, eu já vi isso antes de acontecer, eu já vi os médicos vindo trazer pacientes para a gente, para solucionar aquele probleminha que ele não consegue solucionar lá, entendeu? Fisioterapeutas, enfim, uma série de outros profissionais. Eu já vi o nosso espaço montado, eu vi a gente atendendo, a Lara profissional atendendo os pacientes com todo o conhecimento que ela tem e aplicando na vida deles. Eu vi muita coisa. E quando eu vi tudo pronto, quando eu vi na minha mente as coisas acontecendo, eu falei, pronto, ela existe. Agora é só colocar em ação. Entendeu? É só colocar em ação. Exatamente. Então o que acontece? A gente voltou para a clínica, para o nosso espaço lá, e sentamos e conversamos. Falei, cara, você tem noção do que eu vi? Deus me fez enxergar uma coisa muito grande ali dentro daquela clínica, daquele espaço. É onde que a gente vai. A gente vai para lá. E aí é interessante porque eu já passei por muita coisa, e eu e ela juntos, nós estamos 11 anos de casado, vamos para 12 anos, a gente sempre passou por muita coisa junto, muitas experiências juntos, né? Boas e ruins, tá? A gente também tem o nosso quebra-pau de vez em quando, mas agora até que a gente amadureceu um pouco mais sobre isso. Eu vi... Só cresce quem apanha. Exatamente. E quando chegou lá, eu vi a clínica pronta, e aí o que acontece? Eu me desapeguei muito com o passar da vida. Eu passei a não me apegar mais às coisas materiais, né? Tudo que a gente construiu lá na clínica poderia, se eu fosse uma pessoa apegada, se a gente fosse, né, na verdade, uma pessoa apegada às coisas materiais, a gente não estaria aqui hoje, porque eu tive que doar e passar
as coisas por menos do que a metade do preço que nós conquistamos. Cada detalhe, uma mesa de escritório, a divisória de blindex, que foi caríssima, os ar-condicionados, tudo. E eu falei assim, cara, nós vamos para lá já está tudo pronto. E o que a gente vai fazer com isso aqui? A Lara me perguntou. Eu falei, nós vamos vender a preço de banana, porque isso aqui é só uma passagem. Isso foi só ponte para que a gente chegasse onde que a gente quer, porque na verdade tudo que a gente quer está lá dentro. São os profissionais e os pacientes que a gente precisa de cuidar e dar para eles a qualidade de vida que eles merecem. Porque lá a gente estava tendo um pouco dessa dificuldade, entendeu? E aí foi engraçado que assim, foi tudo muito rápido, foi assim, ó. Até os nossos pacientes, eles ficaram sabendo quando a gente já estava aqui. E aí eu comecei a me desfazer de tudo, comecei a doei mesa de escritório, doei cadeira, e as pessoas desesperadas, ela, cara, por que você está dando isso, por que você está dando aquilo? Eu falei, porque a gente vai sair daqui, porque a gente vai para um lugar muito melhor e graças a Deus as coisas estão acontecendo. Boa noite, Santos Maristela, boa noite a todos. Santos Maristela, um abraço para vocês aí. E aí, o que aconteceu? A gente se desfez de uma série de coisas, eu doei muita coisa, sem apego a nada, porque eu já estava vendo o que Deus tinha revelado para a gente lá na frente, entendeu? Foi aonde que a gente alugou o espaço aqui, conseguimos uma sala dentro do corpo clínico e começamos a fazer essas parcerias para os nossos profissionais, para os nossos pacientes. Então assim, aconteceu muita coisa. Não vai dar para me falar tudo, eu acho que estou falando até demais hoje. Não dá para contar tudo, né? Porque o tempo está se acabando. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Hoje nós estamos aqui, graças a Deus, dentro de um corpo clínico, com a ozonioterapia, com as palmilhas ortopédicas, com a podologia clínica, com massoterapias, tem um massoterapeuta. Eu também sou massoterapeuta, mas não tô atuando aqui. Mas tem um massoterapeuta aqui muito bom, que está até aí, se eu não me engano, o Nino, né? Terapeuta holístico. É um mega profissional que está aqui com a gente também, quando a gente precisa dele. Agenda aqui. Mega lotada. Agenda mega lotada. E hoje nós temos tudo isso. Hoje nós estamos aqui, dentro do corpo clínico. Clínica Copacabana. A gente fica no coração de Copacabana, entendeu? É um lugar onde tem um movimento muito grande de Copacabana. O comércio aqui é bombástico. E agora está voltando também o aquecimento, né? Do comércio, principalmente aqui. Hoje a gente se encontra aqui. E é isso. Eu coloquei o código aí, fala para eles que o código é uma surpresinha no final, tá? Para não excluir, para guardar lá o código. Ah, tá. Ela colocou um código aí para vocês. Não perdem esse código, guarda, que é uma surpresinha que vai ter para vocês na próxima live, né? Vou avisar no final. Vai avisar no final. É isso aí. Próxima live vai ter na terça-feira, é a live dela. Pessoal, terça-feira é a live da Lara, falando sobre a podologia, todo o conhecimento que ela tem. Não percam as lives dela, que essa mulher aqui tem um conhecimento do caramba, tá? E ela estuda todo dia. Ela estuda todo dia. Às vezes eu até brigo com ela que ela está estudando demais. Ela estuda todo dia ela está adquirindo conhecimento. E eu vou te falar, todo o conhecimento que eu tenho, que é muito pouco, mas que eu tenho dentro da podologia, foi através dela. Vendo ela fazer as coisas, vendo ela falar. E eu acabei virando um podólogo sem diploma. Apesar de eu não praticar, mas eu vejo. Uma vez ela pediu para mim fazer a podologia dela, e eu fui lá e fiz, ela ficou assustada. Falou, caramba, eu aprendi contigo, mano. Entendeu? Aí, terça-feira é a live dela, especificamente para podologia, e às quintas-feiras é a minha live falando sobre empreendimento na podologia, contando a história da Podal Family. Eu vou contar mais para frente mais sobre como a Podal Family cresceu, como ela surgiu, sobre a marca, a logo, o que tudo tem a ver, o que tem a ver esse coraçãozinho aí, ó, no pé da nossa logo da Podal Family. Tudo tem um sentido aqui. Tudo que a gente faz tem um sentido, tá?
o fundamento de tudo é levar qualidade de vida e bem-estar para os nossos pacientes. É fazer esse diferencial. E você pode fazer também na sua vida e aplicar como profissional na vida dos seus pacientes, que eu tenho certeza que vai dar muito resultado. Vamos lá. Pede o pessoal aí para colocar qual assunto que eles querem na terça-feira, se vai bater com o que a gente tem na pauta. Ah, legal. Na terça-feira, como é a Lara que vai estar na live, se vocês quiserem colocar aí agora qual o assunto que vocês querem que ela fale da podologia, da profissão dela, para passar para vocês um pouco de informação, um pouco de conhecimento, coloca aí que a gente vai começar a trabalhar isso aí para terça-feira que vem, tá passando um pouco dessas informações, né? Claro. É isso aí, eu acho que não dá tempo para falar tudo, porque eu falo muito, tem muita coisa para se falar, mas a gente vai fechar daqui a pouco a live por aqui. Vem cá falar um pouquinho, apresentar aqui. Mestre. Ei, gente, tô sempre aqui, né, nos bastidores. Mas hoje ele tomou meu espaço, vocês estão vendo aí? Mas deu um presentão para vocês aí, que foi apresentar a nossa empresa, a criação, como foi, como que a gente chegou até aqui. E é um prazer muito grande pra gente transbordar isso para vocês. A gente não tem um intuito aqui de ensinar ninguém, mas sim aprender com cada um de vocês. Assim como ele aprende comigo, eu aprendo com ele. E uma coisa que a gente aprendeu na semana passada, que a gente estava vendo uma live de um amigo, ele fez um comentário que eu achei interessante. Ninguém é a mesma pessoa de 3 meses atrás, 6 meses, 1 ano, de 15 minutos, de 5 segundos atrás. A gente é o agora, sempre o agora. Então ninguém pode se comparar a ninguém. E uma outra coisa, você pode ser o que você quiser. Basta ter fé, foco e força. Acreditar. Pode passar o que for, mas é na fogueira que tu é provado. Não é não? Com certeza. Cara, problemas todo mundo vai ter, dificuldade todo mundo vai passar. Muito. Você só tem que pegar esse problema, transformar ele em mola, para que você possa dar outros voos, outros saltos, na verdade. Né? Foi o que aconteceu. Passou, saltamos para cá e estamos. Isso é o momento que a gente está vivendo, porque tem muita coisa lá na frente ainda para acontecer, que eu já enxergo, que ela já enxerga e que vai fazer um diferencial muito grande lá na frente. Tem muita coisa para revelar para vocês, muita coisa que não dá para revelar. Eu falo pra caramba. Se eu ficar falando aqui, eu vou ficar umas 5 horas de live. Mas colocando aqui uma coisa que ele colocou aí, gente, realmente eu não via nada de Gislene. Eu nunca consegui enxergar o que ele enxergava. Hoje eu enxergo muita coisa, mas quem abriu minha visão foi Deus, primeiramente, e depois foi com o aprendizado de enxergar, de ir no futuro e voltar para o agora, e executar agora. Então aqui na live a gente tem amigos aí que estão acompanhando a nossa trajetória. Tem uma equipe aí, a DGO, que eu também tiro o chapéu, que tem tido paciência com a gente. É uma empresa aí de empreendedor podólogo, que são as pessoas que estão aí no mercado para ajudar a gente. Eles colocaram, eu não vou dizer que ligaram uma luz, um abajur, não. Eles colocaram como que fala? Holofote. Não é um holofote na minha frente, que abriu minha visão, principalmente para empreender, para sermos empresários que somos hoje. Verdade. A mudança que está tendo. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Agradecer a todos vocês que participam da nossa live, as pessoas que nos chamam no direct, pessoas que vão lá no link e pedem ajuda lá no WhatsApp, fala assim, gente, pode me ajudar com... E a gente está sempre aqui disposto. Se a gente pudesse, abraçava todo mundo, mas como está na pandemia, sintam-se abraçados. Tá bom? E o código aí é para... Terça-feira eu vou revelar. Salva o código. Quem salvar o código vai ganhar um presentaço na terça-feira, junto com a nossa live. Então, se vocês quiserem algum tema específico, você que é recém-formado, eu tenho recebido muitas directs também e WhatsApp, né? De alunos de podologia, de graduação, do técnico,
pessoas que estão entrando no mercado, que estão com a dificuldade que nós, profissionais de 20, 25 anos, 30 anos, tivemos lá atrás. Então, assim, eu estou aqui de braços abertos para esses profissionais, aqueles que... É por isso que a nossa live é para isso, né? É aqueles que querem aprender. O engraçado é que um dia desse a gente estava conversando e ela teve um sonho, e quando ela começou a contar o sonho dela, ela começou a chorar. Eu falei, cara, o que você está fazendo na internet é muito mais além do que só falar sobre podologia. Você está ajudando as pessoas, você está entregando conteúdo, você está ajudando as pessoas a se enxergarem como profissional também e a fazer as mesmas coisas que você faz de uma maneira diferenciada e a crescer na vida. Isso é transbordar, isso é transbordo na vida das pessoas. É isso, é por isso, essa é a tua pegada. É levar para vocês, é levar para as pessoas o diferencial e ajudar o próximo. Esse é o nosso intuito, na verdade. É verdade. Entendeu? E aí ela começou a enxergar realmente o que era, né? Que você precisava de fazer. O nosso intuito é esse, a Podal Family está aqui para quem quiser conhecer, sejam muito bem-vindos. E a gente está aqui para transbordar na vida de cada um de vocês. Com Independente certeza. da sua profissão, a gente está aqui. Pode ser podologia, pode ser fisioterapia, pode ser moda praia, que entrou aí agora, seja bem-vinda. A gente tem muito para ajudar. E a gente está aqui para servir. Quem somos nós se não tivermos um propósito aqui na Terra? Você já parou para perguntar qual é o seu propósito? Por que você está aqui? Porque a gente não está aqui só de enfeite. A gente veio por alguma razão. E todo aprendizado, ele leva a gente a entender e compreender que o nosso propósito, né, tem muito a ver com a nossa identidade. E o engraçado é que quando você descobre o teu propósito na vida, as coisas começam a fluir muito melhor na vida. Você se conecta com as pessoas boas, você se conecta com fatos, acontecimentos positivos na sua vida, as coisas fluem de uma maneira mais suave na vida. Absorve a frequência. Absorve a frequência. As conquistas são muito mais significativas, entendeu? E aí é o que eu falo, o dinheiro é consequência, entendeu? O dinheiro é consequência. Você aplicou coisa boa na sua vida e na vida do próximo, transbordou, o resto é consequência. Nem precisa se preocupar, que o resto acontece. É aquela pergunta que nós fizemos terça-feira, né? Sucesso ou propósito? Exatamente. Pensa nisso, tá bom? Um beijo pra vocês. Eu vou saindo pros bastidores, que é aqui do ladinho. E quem quiser falar comigo, me chama no particular. Beijo. Então, pessoal, é isso aí. A gente vai terminar a live por aqui. Não deu pra contar tudo. O tempo fica muito curto porque tem muita coisa, mas as próximas lives aí a gente vai estar falando mais sobre o que aconteceu com a Podal Family, como foi criada a Podal Family. Eu vou estar passando para vocês como foi, o que a gente passou de dificuldade, o que a gente aprendeu, o que a gente amadureceu com os erros e acertos, para que vocês possam colocar e aplicar isso na vida de vocês e não precisam cometer os mesmos erros, entendeu? Então a gente vai estar aí passando isso para vocês. Quem quiser saber um pouco mais aí, pode chamar no direct, pode me chamar, pode chamar a Lara, que a gente vai estar passando para vocês. Quem quiser lá, vai lá no link da bio lá, na bio, e clica lá que você vai conseguir entrar direto no nosso WhatsApp, falar com a gente. Tá lá no link da bio lá o nosso contato. Fique atento às nossas publicações aí, às nossas informações, para que vocês possam estar sempre absorvendo conteúdo bacana. E outra coisa também, as próximas lives, hoje eu só estou falando, mas as próximas lives eu vou estar convidando algumas pessoas, alguns de vocês aí, para estar passando um pouco de experiência para a gente também, tá? Porque a gente pode até saber alguma coisa, mas a gente nunca sabe tudo. Eu tenho certeza que muitos de vocês aí têm experiências que a gente não teve, que pode passar para a gente e que a gente pode somar na vida de outros que estão assistindo também. A live e as informações que a gente tem para passar. Então a gente pode muito se ajudar um ao outro, né? É o que eu falo, a internet é via de mão dupla e a gente tem essa oportunidade hoje de falar e transbordar na vida dos próximos.
Então, é isso. Eu acho que já foi tudo falado, foi revelado um pouco do nosso conhecimento, do que a gente já passou. Na próxima live a gente vai estar aí falando mais um pouco e contando um pouco mais sobre a Podal Family. E terça-feira tem a live da patroa aqui, da nossa doutora podóloga clínica Lara Power. E ela vai estar falando sobre uma série de coisas. Grava aí como é que é o código, né, que você mandou. Tudo de bom para vocês. Gratidão a todos que participaram dessa live. Tá? Muito obrigado aí para quem esteve atento. E um forte abraço, boa noite e um bom final de semana abençoado para todos vocês. Ok? Tchau, tchau. Até quinta-feira. A live é na quinta-feira, tá? A minha e a dela é na terça-feira. Quando houver algum imprevisto, se ela não puder fazer na terça, vai ser na quarta. E se eu não puder fazer na quinta, por motivo de forças maiores, vai ser feito na sexta. Mas as lives são terça e quinta, ok? Forte abraço para todos. Tchau, tchau.